Boa tarde, amigos da TV Com. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, desenvolvido pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Sempre debatendo temas de interesse da nossa comunidade, do comércio, enfim, da nossa sociedade. Hoje o programa tem um convidado muito especial. Nós vamos falar de educação, esporte e muito mais. Política, por que não? Ao longo do programa de hoje, com o nosso convidado, que nos deu a honra da sua presença. Vou apresentar agora o pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira, vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado também o Nicolau Miguel Beide, presidente da CDL Santos Praia, aqui na condição de comentarista fixo do programa. Boa noite, Marcelo. Uma alegria ter você aqui conosco. Da mesma forma, Zé, um abraço especial ao presidente Obeide, nosso amigo, a todos os telespectadores da TV Com. Então, e o Marcelo Teixeira, né, cuja trajetória é de conhecimento da CDL Santos Praia e foi homenageado numa ocasião, e nós contamos sempre com o Marcelo em algum tipo de iniciativa da entidade que precise do apoio de um educador, enfim, uma pessoa eminente da nossa cidade, né, Nicolau? É um prazer tê-lo aqui, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para o nosso programa. Realmente, ele foi homenageado em 2000, né, que foi na Troféu Gonzaga, como destaque do ano. Na época, ele era presidente do Santos Futebol Clube, nosso glorioso Santos. E foi uma grande festa que fizemos na época com o Virgílio Pina, com o Ernesto como lojista e o Virgílio Pina como então, as fotos aí foi muito da época, homenagem, né? Estávamos todos muito mais novos, né? 2000 são 15 anos aí que se passaram e foi muito boa a festa. E foi dos grandes pontos da nossa CDL, né? Que nós tivemos aí a honra de poder homenagear, e na época você era presidente do Santos. Acho que foi a sua primeira gestão, né? Primeira gestão. Foi em 2000, né, Obeide? Nós estávamos iniciando a trajetória no clube, uma trajetória de uma década, né? Uma trajetória importante. Uma década vitoriosa, graças né? a Deus. Eu acho que foi interessante porque esse título, esse prêmio, veio exatamente dar uma motivação. Houve um reconhecimento a nós, a nossa família, a instituição, de uma entidade tão importante, né, como o CDL Gonzaga. Então, para nós, realmente, que estávamos recomeçando uma trajetória no clube, serviu, de fato, até como referência. Nós tínhamos também duas personalidades muito importantes, como você citou, tanto o Virgílio como também o Ernesto, grande amigo, que infelizmente agora nós passamos ali pelo Gonzaga, a gente vê a Viena, meio triste, né? mas faz parte, né? Infelizmente, tomara que com certeza agora ele desfrute mais da vida, né? Merecidamente, mas para nós ali foi um evento muito, muito bonito. Foi até também no Sírio, um dos últimos eventos realizados no Sírio Libanês. Então foi realmente uma data marcante para a nossa família. Agora, Marcelo, até chegar na presidência do Santos, nós temos que contar um pouquinho da história da Santa Cecília, né? Que se confunde com a história da sua família, né? A família Teixeira e Santa Cecília são coisas que não dá para a gente desassociar. Começou com seu pai, com a sua mãe? São os fundadores, meu pai, minha mãe, minha tia Emília. Meu pai, até então, naquela oportunidade, década de 60, né? 61, 62, ele trabalhava na alfândega e trabalhava também no Banco do Brasil. Ele tinha 2 empregos, mas tinha o sonho de construir uma escola, de ser o professor ou de dirigir uma instituição de ensino. E naquela oportunidade nós tínhamos acabado de adquirir um imóvel e meu pai queria comprar um telefone. E foi a Rodrigues Alves com a Silva Jardim, porque ele viu nos comerciais que existia um ponto de telefone. E era muito difícil o telefone naquela época. Muito difícil. Então ele foi para comprar esse telefone. Aí a senhora que estava na Rodrigues Alves falou: olha, por que ao invés de o senhor não comprar só o telefone, o senhor não aproveita e compra aqui o imóvel e a casa, né? Aí meu pai falou: mas o imóvel está à venda? Não, o imóvel praticamente, não, o ponto está à venda, que é o colégio Santa Cecília, e o próprio
telefone. Então o senhor aproveita, compra o telefone e fica com o imóvel. Não com o imóvel próprio, mas com o ponto e a escola. E meu pai saiu e conversou com a minha mãe e falou: Nilza, acho que eu vou comprar um ponto de uma escola. E a minha mãe falou: vamos então, se você quer, né? Mas quem vai ficar na escola? Eu vou ficar. Mas você tem os seus compromissos, como é que você vai conseguir? Não, eu vou sair. Mas você está tão bem, Milton, como é que você vai sair daquela oportunidade fiscal da alfândega, né? E mesmo como funcionário do Banco do Brasil, duas funções muito importantes, né? Muito consolidadas, com concursos, tudo, né? E ali ele decidiu comprar a escola. Foi ousado, né? E não só saiu dos empregos, como vendemos a nossa própria casa. A recém-casa adquirida. Ele vendeu a casa, nós fomos morar em aluguel de novo, um desafio grande. E ele particularmente querendo investir na escola. A escola tinha cerca de 29 para 30 alunos, né? Uma escola modesta, exatamente ali na Rodrigues Alves com a Silva Jardim. E hoje nós compramos o imóvel. Agora, mais recentemente, uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, compramos aquele imóvel, estava à venda. Nós compramos o imóvel e agora olha só, realizamos... as imagens, olha que beleza. Isso mesmo. Aí essa casa mesmo, exatamente essa. Então essa casa nós compramos e agora realizamos os trabalhos sociais nessa casa da Rodrigues Alves. Todos os trabalhos benemerentes que a universidade faz, a gente faz em parte também na Rodrigues Alves. E aí mais à frente, né? 10 anos depois, compramos a Oswaldo Cruz, compramos o Monte Serra. Que aí já praticamente já consolidamos a sede no bairro do Boqueirão. É aquele prédio que é passando na calçada contrária do Guilherme Álvaro, né? Isso. Aquele prédio ali que hoje vai na Cesário Mota. Praticamente não existiam prédios ali. Porque ele era o Kennel Clube, né? Era um gramado grande. Existia um prédio, ainda existe o Bloco A, o famoso Bloco A, que nós estudamos lá, né? É verdade. O Bloco A, ele fica... Onde tinha piscina atrás. Exatamente, atrás. Então, à frente do Monte Serra, do até então Monte Serra, eram árvores, né, que existiam ali naquela entrada principal, e o bloco principal ficava atrás desse portão, com a piscina semiolímpica também ao lado desse bloco A, famoso bloco A. A quadra descoberta, e ali começamos essa outra trajetória que foi também muito difícil, porque o Monte Serra, até então, era uma escola mais elitizada. E nós praticamente trouxemos parte dos alunos da área do Macuco, da Rodrigues Alves, que eram basicamente de um perfil de trabalhadores, de portuários, de pais portuários que estavam mais próximos ali daquela zona, daquele limite. Então, os alunos do Santa Cecília vieram para a até então elite do Monte Serra. Então foi uma convivência no início um tanto muito complicada, né? Mas quem são esses aí, esse pessoal que está vindo para estudar do Santa Cecília, tal, os até então permanecentes do Monte Serra. Mas depois houve uma convivência natural, normal, e graças a Deus logo em seguida, foi logo nos anos 70. Depois começamos não só com o ensino de primeiro e segundo graus à época, né? Hoje ensino fundamental e médio, né? Como também em 71 já começamos com a primeira área da área superior, com a Faculdade de Engenharia. Nicolau chegou a estudar lá, né? Nicolau estudou lá, agora Nicolau. Eu fui da primeira turma de Engenharia Operacional. Engenharia Industrial, né? Então, você já foi industrial. A nossa que era 78. Aí já foi mais adiante. Até então era operacional. Nós começamos com Engenharia Operacional Noturna, que era exatamente para atender aos alunos trabalhadores do Polo Petroquímico de Cubatão. Nós tínhamos muita necessidade de atender as indústrias, de qualificar esses profissionais que até então não tínhamos aqui no mercado, e nós ousamos, meu pai ousou, de criar uma das primeiras faculdades noturnas do país, na área superior, porque até então a elite estudava na área superior em período diurno.
que não trabalhavam. Não trabalhavam, estudavam durante praticamente o período da manhã à tarde e não tínhamos cursos noturnos. E eram até então discriminados os cursos noturnos. A partir do momento, praticamente, que não só meu pai, como outras instituições aqui da própria cidade começaram, a Rosinha Viegas e outros educadores que lutam e que lutaram aí pelo ensino da cidade, da região, nós consolidamos, graças a Deus, hoje, a cidade de Santos como uma cidade universitária. Tem um polo universitário. Hoje dada também a importância do comércio também é negável. Mas, Nicolau, eu queria retomar ao início do Dr. Milton Teixeira, quando foi comprar a casa. Eu estou desconfiado que a dona dessa casa tinha alma de comerciante, né? Que ele foi lá comprar um telefone e comprou, saiu com o telefone e saiu com a casa. Com a casa. É mais ou menos o trabalho deles, claro, com muita... que foi uma grande oportunidade que foi oferecida, mas o comércio é bem assim. É, bem no comércio. O momento foi oportuno e ele aproveitou a oportunidade do momento, né? Não existe aquele ditado, o bonde, vamos falar um ditado antigo, o bonde passa, se você não pegar, você perde. É o cavalo selado. É o cavalo selado. É o cavalo selado, tem que montar. Mas essa ousadia, né, que o Dr. Milton tinha, realmente foi o que criou todo esse complexo, né, que hoje é Santa Cecília, porque se a pessoa não tiver ousadia na vida, na realidade não chega a lugar nenhum, não é verdade? É um idealista mesmo, né? Ele sonhou, né, e dentro desse sonho existia uma vocação dele mesmo, apesar de não formado como professor, como pedagogo, mas ele queria e a família também praticamente apoiando, né? E ali foi fundamental. E acho que porque se talvez também, com toda a ousadia de um homem, de um comerciante, você não tiver o respaldo da esposa, se talvez a minha mãe, imagine... Você tá louco, né? Começou, né? Mas agora fomos para uma casa nova, uma casa praticamente nossa, você vai vender de novo a casa para voltar, porque só com a venda... entra a parceira, né, Marcelo? Exatamente. A parceira entra nisso, né? Se fosse hoje, não vou radicalizar aqui para ninguém querer me bater, mas se fosse hoje, não, tu vende a sua parte da casa porque a minha fica com ela. Sem dúvida. E não seria a parceria porque muitas vezes, quando se refere ao Santa Cecília, às vezes ficam apenas com a conotação do meu pai, mas a formação do apoio da minha mãe, não só como esposa, mas como mãe, né? A minha mãe Nilza é um alicerce de casa, né? Porque meu pai tem esse espírito assim mais trabalhador, né? Desbravador em termos dos negócios, e ela em casa, apesar de no início ela trabalhar também na área da tesouraria. Ela saiu de casa e foi com meu pai para dar o apoio na área da tesouraria da escola. E depois, obviamente, com o crescimento da escola, ela voltou com a função do lar e permaneceu no lar dando essa educação. Antigamente falavam, tem muitas pessoas hoje que falam assim, não, antigamente as coisas eram muito mais fáceis. Eu acho que não. Eu tenho uma história do meu avô que chegou no Brasil e vendia roupa de mascate, né? Vendia de casinha. E era uma vida bem difícil, né? Eu acho que a oportunidade, aquilo que eu falei anteriormente, a oportunidade faz ocasião, né? A pessoa vai e se desenvolve e também realiza o ideal que nem você falou. Sem dúvida. Eu acho que é o que falta um pouquinho hoje para essa juventude. Eu acho que eles faltam buscar aquele seu ideal. Você citou um fato eles interessante, estão muito acomodados. Né, porque geralmente esses do nosso passado, o meu avô também, imigrante italiano por parte de mãe, né? Chegou também muito cedo ao Brasil e depois se tornou um dos gerentes do Cine Rocks, daquele momento, né? Do Cine Rocks, que nós tínhamos um movimento danado em termos de cinemas, né? E a adaptação dessas pessoas ao Brasil, a maneira como eles viram, muito difícil. Marcelo, você falou em Cine Rocks, a gente quer agraciar nossos telespectadores, tem aí uma oportunidade para você faturar um par de ingressos para o Cine Roxy. Olha, lembrado que beleza, pelo Marcelo hein? Teixeira. Que Comprei o bom. roteiro direitinho, Marcelo. Muito Tá vendo? obrigado. Olha, nem combinado, hein? Então acho que eu vou concorrer com esse convite certeza, também, com hein? certeza. Vou fazer que nem o Zé fala, né? Você pode concorrer, mas você só não pode ganhar. E olha, eu vou sugerir que você assista Cinderela. Eu fui assistir ontem. Bacana. Muito bom, muito bom. Para quem gosta, assim,
de sair de uma maneira mais romântica, leve, mais leve. Não pode perder. Se ganhar, então, o par de ingressos, vão assistir o Cinderela. Então, oferecimento do nosso grande amigo Toninho Campos, né, que também é telespectador do programa. Tem aí o WhatsApp, para você mandar seu nome completo, 78053326, 78053326, ou o telefone fixo 3289-9495. Fique à vontade para mandar perguntas e questionamentos para o nosso convidado de hoje, Marcelo Teixeira, que vai conosco até às 6h30 no encerramento do programa CDL TV. E o Complexo Santa Cecília hoje é uma referência, né, em termos de ensino superior. Quantos cursos hoje e quantos alunos e quais são as atividades do complexo? Zé, nós temos cursos na área de graduação, pós-graduação e mestrado. Nós temos hoje na graduação mais de 30 cursos. Dentre esses cursos agora também nós temos o ensino à distância, oferecido o ensino à distância. Não temos muitos Tem crescido polos. bastante, desculpe lhe cortar, mas tem crescido bastante no ensino à distância. Muito, né? muito. Acho que é um perfil de um aluno mundial, diferente, né? Mas o presencial, existem aqueles que preferem, né, que vão à escola, participam, porque o ensino à distância é muito interessante, mas é mais frio, né? Você fica... E requer maturidade. Muita né? maturidade, você tem certos compromissos, você tem que cumprir igualmente com o presencial. Mas há uma motivação, às vezes, maior no próprio presencial, porque você cria uma amizade, turmas, né? Apesar de sempre haver uma necessidade, mesmo no ensino à distância, de você comparecer pelo menos 20% no seu programa no presencial. Sim. Então hoje nós temos mais de 15 mil alunos apenas na área de presencial. 15 mil alunos. Nós temos cerca de 4 mil alunos na área do ensino à distância. Nós estamos agora criando praticamente quase que 33 novos polos na área do ensino à distância. E isso favorecerá bastante o sentido de que a gente possa até ultrapassar fronteiras, porque geralmente a gente traz alunos de outros locais, de outras cidades para Santos. E agora nós estaremos atendendo nas próprias cidades esses alunos que queiram ter a formação através do diploma do Santa Cecília. Agora, Marcelo, algo que está bastante latente na mídia, que é a questão da dificuldade de acesso aos programas, né, de ensino superior do governo, o próprio FIES, o ProUni. Impactou esse início de ano? Qual é o grau dessa dificuldade que as pessoas hoje estão veiculando na mídia? Impactou muito, Zé, porque a tendência é que houvesse um crescimento na questão dos programas oferecidos pelo governo e das escolas, das instituições de ensino conveniadas com esses planos. Existiria uma forma de consolidar muitas oportunidades que geralmente o nível econômico desses alunos é um nível realmente baixo, não possuem poder aquisitivo para eles estarem em instituições de vanguarda, de prestígio como Santa Cecília. Então nós tínhamos, para você ter uma ideia, e houve um impacto grande, porque existiam muitos alunos que estavam já registrados para obterem o favorecimento do FIES, por exemplo, e houve essa mudança repentina por parte do governo e alguns alunos nós estamos conversando e tentando conciliar e viabilizar de outras formas. Ficou de fora, né? Muitas pessoas. No Santa Cecília a gente tenta fazer de tudo para que o poder aluno continuar. permanecer. Porque é injusto, né? Muito. Principalmente você mudar aos 45 do segundo tempo, jogo, né? Verdade. Se você programa, anuncia, planeja, você consegue fazer com que o cidadão brasileiro ele se organize. Agora, quando ele está praticamente dentro da instituição, nós tínhamos alunos frequentando já os bancos escolares, mesmo algumas instituições que impediam, poucas, mas estavam até tendo problemas de impedir os alunos de frequentar as aulas, aqueles que estavam
aguardando essa regularização nos planos do governo, nós permitíamos a entrada, permitíamos o acesso e a assistir em aulas. E né? as aulas estavam acontecendo. E as pessoas, os alunos não sabendo se iam ou se não iam. Né? E o sonho desfeito também é muito duro, né? Não muito só do difícil. Aluno, mas das famílias, né? Das famílias, da própria instituição, porque se estamos aderindo ao plano, é porque nós queremos atender exatamente uma maior quantidade de alunos que tem um nível diferenciado. E geralmente você descobre muitas vocações e bons talentos através dessas situações, porque são alunos que geralmente se dedicam mais para obterem as médias e as notas, corresponderem e, ao se dedicarem mais, aprofundam mais o seu conhecimento. Não que os demais também não consigam, mas você consegue ter resultados realmente muito, muito interessantes com esse tipo de perfil do aluno. Ok, Marcelo Teixeira, só um comentário, infelizmente... A gente está em cima do horário do break, fica à vontade, conclua, Só um comentário, isso aí, infelizmente, não vamos nem entrar nesse campo aqui, porque eu acho que não cabe, da política, mas seria, infelizmente, mostra a desorganização que nós estamos vivendo aqui nesse país. É verdade. Infelizmente, e essas pessoas que estudam no Santa Cecília, como em qualquer outra universidade, serão o futuro do nosso país. Sem dúvida. E é lamentável, eu só tenho aqui a lamentar esse tipo de postura do FIES, o que está acontecendo. Fica aqui registrado o comentário do Nicolau Albeide. Marcelo Teixeira continua conosco, ele que é pró-reitor administrativo da Unisanta. A gente vai parar um pouquinho no próximo bloco, vamos falar de um tema que o Marcelo tem muita familiaridade, o Santos Futebol Clube. Já, a gente volta já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e, na esfera municipal, pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Bom, de volta aqui no programa CDL TV na TV Com. Obrigado pela sua audiência. Vamos ao vivo até às 6h30 da tarde. É o horário original do nosso programa, não é? Toda terça-feira, ao vivo, com você participando conosco pelos nossos canais de comunicação. WhatsApp 7805-3326, telefone fixo 3289-9495. Lembrando que no final do programa vamos sortear para você que mandar o seu nome completo, um par de ingressos para o Cine Rocks. Prosseguimos então com o pró-reitor administrativo da Unisanta, o Marcelo Teixeira, e também com o Nicolau Miguel Albeide, comentarista do nosso programa e presidente da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas
Santos Praia. E o Santos Futebol Clube, na vida da família Teixeira, particularmente na sua vida, o presidente mais jovem assumiu o clube. E aí se fez uma história muito bonita, né, Marcelo? Muito bonita, né, Zé? Porque é uma história, como você citou, de muito tempo. Meu pai, desde as divisões amadoras, né, dos esportes, hoje esportes olímpicos, esportes amadores daquela época, ele teve um envolvimento muito grande com o voleibol da cidade, desde a época do Atlético Santista, passando depois ao Santos, com o Douglas, com várias gerações aí importantes. E ao mesmo tempo também, depois na década de 70, a convite do velho Roma, participando mais diretamente da área do futebol. Meu pai, eu acho que teve duas fases importantes nesse período. Meu pai teve uma fase onde ele, naquela fase pós-Pelé, né, de 74 à frente, o Santos viveu um momento de transição, né? E ele foi convidado pelo Roma em 76. E nessa época ele praticamente montou uma estrutura, uma equipe que foi vitoriosa, foi campeã em 78. Ela começou a ser montada em 76. Esse rótulo Meninos da Vila começou com essa geração aí. É o Meninos da Vila um tanto forçado, né? Porque são Meninos da Vila que também foram recém-contratados naquela época. Newton Batata, João Paulo, o Juari já estava na base, mas o Ailton Lira, o Neto, o Joãozinho, muitos desses Era mais atletas, pela juventude, não pelo caráter formativo. Não, né? formativo algum. Rubens Feijão, Claudinho, Juari. Nós tínhamos atletas vindos da base também. Mas a equipe era tão jovem e foi campeã paulista naquela oportunidade. Pita, espetacular, desculpa. Pita, sem dúvida, bem lembrado. E depois meu pai voltou, meu pai perdeu a eleição, por incrível que pareça, perdeu a eleição em 77 para o grupo do Rubens Quintas. E aí, praticamente, com aquela formação, era o Rubens Quintas, o Rubens Quintas foi o presidente campeão em 78. Posteriormente, em 82, viveu uma outra fase também difícil. Voltamos a ter uma fase difícil no clube, quando não tínhamos nem sequer uma classificação para a disputa do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, de 83. E aí meu pai voltou a ser convidado pelo até então, que era o vice-presidente administrativo da época, Ernesto Vieira da Silva, que ele era o vice-presidente administrativo, convidou meu pai, fizeram-se as eleições e o Ernesto foi presidente eleito e o meu pai vice-presidente de futebol. E aí meu pai remontou outra equipe, né? Aí já diferenciada, não com uma equipe tão jovem, uma equipe mais veterana, com Paulo Isidório, Márcio Rossini, Rodolfo Rodrigues e tantos jogadores, e foi campeão paulista. O Serginho em cima do Corinthians. Em cima do Corinthians. Melhor ainda, campeão paulista de 84 mesmo, né? Mas ganhar o campeonato não é nada, em cima do Corinthians. Agora, Marcelo, já que você falou no título de 84, de mais uma página tão linda de tantas da história do Santos, né? Nós temos um vídeo especial que nós preparamos para te apresentar, para o pessoal de casa. Vamos rodar. O presidente Milton Teixeira também aqui no campo comemorando essa vitória, é justo, né? Eu desejo, neste instante significativo, ao lado do meu grande amigo Gaston Henrique, dedicar esta vitória a Nossa Senhora do Monte Serrate, a padroeira da cidade de Santos. Esta madrugada retiraram a bandeira do Santos do clube do Monte Serrate. E nós do Santos Futebol Clube perdoamos aqueles que assim fizeram. Nós oferecemos essa homenagem à nossa Monte Serrate. É isso aí, o presidente Milton Teixeira muito emocionado aqui no centro do campo, comemorando com todo mundo. História, você, né? Ali também. Lá atrás de amarelo, né? Eu estava exatamente a comentar isso. Enquanto ele dirigente, e eu sempre muito próximo dele, né? Muito junto com ele, né? O único filho homem, porque ele tinha 3 moças, né? Mais velhas, e eu homem, né? O filho varão da casa, né? E eu sempre muito junto com ele desde o colo, né? Me lembro que ele ficava ali aguardando, eu com pouca idade, né? Ainda com 4, 5 anos de idade, a gente naquela época esperávamos os 20 minutos finais de abrir os portões. Sempre naquela época tinha esse costume, né? 20 minutos para acabar o jogo, a Vila abria, todos os estádios do Brasil eram abertos os portões e eu entrava com meu pai desde essa condição. E depois dessa eu também
já como torcedor de arquibancada. Eu me considero um torcedor de arquibancada, da Atusa, da Sangue Santista, acompanhava delegações, acompanhava o Santos fora, mesmo com ele, sem o meu pai. Então eu sou um... Na época era tudo muito gostoso, muito sadio, muito sadio. Bem, sem brigas, não tinha... Muito. Infelizmente os tempos mudaram em relação então a isso. eu venho dessa escola de arquibancada também. Aí me tornei o mais jovem, como